Sejam bem-vindos a mais uma live da Gestação Extraordinária. Muito obrigado a todos que reservaram esse tempo. E nós estamos com... Quero que vocês prestem atenção nessa música que está aqui no fundo. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo, Karina. Não sou mais escravo do medo. Bem-vindo, Tamires. Bem-vindo, Bia. Lua Fernandes. Carvalho, Clice. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ter um momento de uma conversa, de um aprendizado, e que esse aprendizado não seja utilizado por vocês no dia a dia. Não é só apenas sobre parto, mas é sobre vida. Então quero que vocês possam estar enviando essa live para mais pessoas, porque quando a gente consegue transbordar na vida do próximo, a gente planta uma semente, e essa semente de prosperidade volta para nós de forma multiplicada. Muito bom ter vocês por aqui. Letícia, Mariana. Então aproveito para pedir a vocês, Lavínia, Luiz Cláudio Marinho. Boa noite, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui conosco. É o Dr. Cláudio Marinho, que é ginecologista e obstetra, trata muito de endometriose. Então sigam o Dr. Cláudio Marinho, por favor. Vocês vão ter conteúdo, tá? Muito bom. O Eide, que hoje contribui para nos vestir de forma elegante. A Luciana Mello, que é uma paciente querida. Sóstenes Farias. Samuel Leão. Ô, alegria, Samuel, você está por aqui. Muito obrigado por reservar esse tempo. Nós estamos no dia 15/9, 20 horas e 11 minutos. Quero que vocês preparem caneta e papel para que a gente possa sair daqui com aprendizado, né? Não é uma noite apenas para que a gente possa conversar, mas é uma noite de aprendizados, né? Nós teremos hoje uma fisioterapeuta, uma pessoa vocacionada, além de competente, é uma vocação. Vocês que não conhecem vão conhecê-la e poder perceber o quanto ela é entusiasmada com a saúde da mulher. Então é importante que cada profissional possa entregar o seu melhor, seja uma missão, como é a nossa missão também, de mudar esse jeito de gestar, nascer e cuidar. Eu quero que Deus possa me encher de ousadia, porque tem que ter ousadia para mudar esse jeito de gestar, nascer e cuidar. Eu não aceito que as mulheres desse estado, dessa capital, tenham seus filhos de qualquer maneira. Eu quero que elas possam ter um filho com a dignidade, com respeito, com uma experiência positiva. E que nós da Gestação Extraordinária temos essa responsabilidade, temos esse compromisso e essa missão, mas que isso possa chegar a mais lugares, né? Eu falei outro dia que a nossa capital é linda, é uma capital, o paraíso das águas, mas eu ainda sonho que essa cidade possa ser conhecida como a cidade que melhor trata a gestante, que reconhece que a chegada de um bebê é o dia mais importante da vida de um casal e que merece toda a atenção. Eu sonho com que um dia as maternidades sejam exclusivas, ou se ela estiver inserida dentro de um hospital, ela possa ter uma recepção exclusiva, ela possa ter pessoas que entendam a vulnerabilidade daquele casal e que dediquem toda a atenção, que os leitos sejam leitos confortáveis, com uma limpeza adequada, com uma temperatura adequada, com a privacidade, que ela possa escolher o companheiro que possa acompanhar o parto, que esse companheiro venha com muito conhecimento, que esse casal entenda que para mudar esse jeito de gestar, nascer e cuidar, é necessário que o próprio casal se prepare da melhor forma possível. Então hoje o tema da nossa live é como vencer o medo
e conquistar o tão sonhado parto normal. Eu não aceito o que eu já ouvi várias vezes, e quando estava no início da minha formação, eu até ficava na dúvida, porque eu ouvia muito que a cesariana que era o parto adequado para que a mulher tivesse o seu bebê. Mas os estudos, a ciência pôde trazer os benefícios do parto normal para a mãe, para o bebê, pôde trazer também que diminui o risco de prematuridade, diminui o risco de morte materna, diminui o risco de morte fetal. Então é importante que a gente possa trazer esse conteúdo para vocês. Então é sobre isso que nós vamos conversar. Em breve estaremos recebendo nossa convidada, uma sexta-feira à noite. Aqueles que reservaram seu tempo, aproveito para pedir a Deus, o Espírito Santo de Deus, que tudo que sai da minha boca seja para edificar, seja para construir. E é sobre isso que nós vamos falar. Peço que envie um aviãozinho para 20 pessoas, cada um faça isso. Quem fizer, coloca aí, eu fiz e vamos espalhar boas notícias, boas novas, para que as pessoas possam ter acesso à informação, porque a informação é um direito, é liberdade e salva vidas. No país em que nós temos, o Brasil é o segundo país do mundo em cesariana e só perde para a República Dominicana. Então existe uma cultura. Então muitas das pessoas que estão aqui nasceram de parto cesariana. Inclusive eu nasci de parto cesariana. Então a geração dos meus avós, tanto por parte materna como paterna, tiveram seus partos normais. Talvez não foram os partos normais que elas sonharam, com a segurança, com a dignidade, mas elas conseguiram ter os seus partos normais. Já a minha mãe e a mãe da maioria das pessoas aqui tiveram seu parto por via cesariana, porque houve uma inversão, o parto passou a ser um procedimento em que o hospital e as equipes determinavam o que as mulheres deviam fazer. Então, nós somos a geração, vocês são a geração que estão grávidas agora, que devem se perguntar, eu devo ter um parto normal ou um parto cesariana? Então é sobre isso que nós vamos falar. As avós de vocês tiveram um parto normal, as mães tiveram um parto cesariana, e imagina o quanto é difícil para alguém que está num país em que a cultura é de cesariana, o que é que mais se ouve, e não é fácil, para a mente humana, o ambiente ele determina muito do nosso pensamento, do nosso comportamento. Então eu estou fazendo a minha parte enquanto profissional de saúde para trazer informação para vocês e mudar esse jeito de gestar. Entender que a capacitação, toda mulher nasceu habilitada e apta para ter seu parto normal. O que eu digo é que Deus esteve presente em todo o processo. Ele selecionou o melhor espermatozoide, selecionou o melhor óvulo. Sim, você é um produto de muita qualidade, porque o espermatozoide venceu milhões de espermatozoides. O óvulo foi o melhor óvulo selecionado naquele ciclo para ser fecundado. Houve a implantação no melhor lugar do endométrio para que esse embrião pudesse receber a nutrição, se desenvolver. E esse ser, que começa com 2 células, multiplica-se e forma milhares de células, milhões de células, bilhões de células para se formar o ser humano. Sistemas, órgãos, sistemas formam um ser humano. E a pergunta é, se Deus esteve diante de todo esse processo, Ele não estaria com você na hora do parto normal? Então é a hora da gente acreditar e colocar Deus, o Criador de todas as coisas, Criador do universo, presente no parto. Então tenho certeza que eu vou mostrar a imagem de um quadro da qual eu tenho muito orgulho. Esse quadro, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Esse quadro é um quadro, esses coraçõezinhos, aqui tem o nome das pacientes, o dia e a hora. Em um hospital privado da capital alagoana, nós conseguimos realizar o feito de 7 partos normais seguidos, Eu pedi para um matemático, que inclusive é estudante de medicina, é meu primo, Pedro Vitor, ele deve estar por aqui, engenheiro, para fazer o cálculo de qual era a chance de um evento que ocorre
10 a 15% das vezes se repetir de forma seguida por 7 vezes, e é menor do que 1%. Mas isso não é um mérito do Alexandre, isso não é um mérito da minha equipe, que a equipe da Gestação Extraordinária conta com fisioterapeutas, conta com psicólogos, conta com enfermagem, com doula, com educador físico, enfim, nós temos tudo que uma família precisa e merece, não só precisa como merece, para criar uma experiência extraordinária. Então aqui vocês podem observar que no intervalo de mais ou menos 24, 48 horas, ocorreram 7 partos normais, e é uma alegria para a gente mostrar isso aqui, não é para reverenciar a Deus, mostrando que sim, a mulher é capaz de ter um parto normal. Sem ele, nada disso seria possível. Então, é um orgulho. Isso aqui não aconteceu uma única vez, aconteceu mais de uma vez. E todos os bebês nasceram bem, todas as mães tiveram alta no tempo adequado, mostrando que é possível. Mas para isso, precisa de muita coragem. Não fomos nós que realizamos, foi Deus que capacitou, não a nós só, porque o parto não acontece só por conta da equipe, ocorre principalmente para aquele casal que acredita nas promessas, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, e que isso possa se repetir, não só conosco, mas que possa se repetir por muitas pessoas. Talvez as pessoas não entendam que não é sobre o parto normal, é sobre as promessas. Eu perguntei hoje a uma colaboradora da gente se ela conhecia algo que pudesse ser mais realizador e que pudesse transformar uma pessoa, pudesse trazer para ela a crença de capacidade mais do que um parto normal. E a resposta dela foi que não acredita que uma terapia ou que algo chegue perto da conquista do seu parto normal, principalmente num país em que você tem a cultura da cesariana, em que o medo é implantado, que a violência obstétrica, em que as equipes, os hospitais precisam melhorar muito nessa assistência. Então, conseguir isso é realmente uma mudança de mentalidade, faz com que você conquiste outros objetivos na sua vida. Então é sobre isso que a gente fala. Eu perguntei a uma jovem, uma adolescente, numa determinada visita, no dia seguinte ela tinha tido um parto normal, era seu primeiro filho. Eu perguntei a ela qual era a sensação, e ela me falou que se sentia capaz de voar. Então, dá para você compreender que ninguém segura alguém que conseguir ter um parto normal. Pode colocar qualquer desafio. Deus não dá um desafio que a gente não possa cumprir. Então, se Ele dá o desafio e você acredita, você consegue. Nós não estamos aqui romantizando o parto normal. Nós não estamos aqui desrespeitando, até porque é um direito da pessoa que escolhe a sua cesariana, ter a sua cesariana, mas que ela possa escolher ter essa escolha. Nós estamos aqui dando o direito àquelas que querem ter o seu parto normal, que elas possam ter seu parto normal. Não é impedindo que aquelas que querem ter sua cesariana possa ter, até porque eu realizo cesariana a pedido, porque eu devo respeitar o direito de escolha da minha paciente, mas ela precisa fazer essa escolha consciente. Eu costumo dizer que, será que a paciente quer uma cesariana ou ela queria um parto digno? Ela queria um parto com uma analgesia, ela queria um parto com técnicas de alívio da dor. Então é sobre isso, tá? Então a gente vai chamar a nossa convidada, Daniela Perdigão, para que a gente possa ter um bate-papo leve, suave, que a gente possa aproveitar. Então quem não segue a Daniela Perdigão, por favor, sigam. Vocês vão ter um numa live e a gente agradece muito que ela tenha aceitado o convite. Hoje ela tem um outro compromisso depois da live, mas estamos aqui. Boa noite, Daniela. Boa noite, doutor Alexandre. É com grande alegria que eu estou aqui hoje, né, para falar desse tema. Quando a Duda conversou comigo sobre o convite, eu acho ele de extrema importância, né? E a gente vem juntos trabalhando isso nas mulheres, né? Eu admiro muito o seu trabalho e eu acho que isso é um divisor de águas
para a mulher. Eu acho que é a primeira etapa para você ter um parto seguro, que é escolher uma equipe que você confie, né? E você é a prova viva disso, que existem profissionais que buscam isso, né? Buscam o melhor para a mulher. Exatamente. A gente quer trazer aqui uma experiência, né? O que a gente tem aprendido? Porque eu digo, Daniela, que nós somos felizardos, né? Porque conseguir fazer, né, o que a gente faz, porque acho que quem nos conhece sabe o quanto isso é uma vocação, é uma entrega, né? E ter Verdade, a né? oportunidade de estar com as pessoas no dia mais importante da vida delas, realmente é um privilégio. Elas poderem confiar no nosso trabalho É é um justamente privilégio. isso, é sobre confiar, não é? É sobre entregar o seu bem mais precioso, que é a sua vida, a vida do seu filho, na mão de um profissional. Então, eu sempre costumo dizer para os meus pacientes, a primeira decisão é escolher uma equipe em que você confie, não é? Que você realmente possa ir ao parto de peito aberto, de coração tranquilo. Isso já faz uma diferença incrível, né? Eu tenho a oportunidade de acompanhar pacientes de vários profissionais e às vezes eu sinto isso nas mulheres, que elas não se sentem confortáveis, não se sentem seguras, não pela falta de profissionalismo, mas para o momento do parto, né? É preciso que se estabeleça realmente uma conexão, não é? Uma conexão de confiança. Acho que a relação médico-paciente, ela parte muito desse princípio, né? De confiar, de entrega, de ser uma relação de mão dupla. Isso eu sinto em você, em relação aos seus pacientes, né? Gostaria até de dar Muito parabéns. E eu obrigado. fico muito tranquila quando elas me procuram lá no consultório e dizem que são seus pacientes e que buscam parto normal. E eu geralmente digo essa fala, você só não vai conseguir se não tiver que ser mesmo, porque existem questões da natureza que a gente sabe que realmente pode ser que não aconteça, mas as chances são inúmeras, né? E eu tive várias oportunidades de vivenciar isso com o senhor no dia a dia, de várias pacientes, né? O que acontece é que nós temos um grupo do WhatsApp, você também participa e você acompanha. Participo. O que aconteceu no início, quando Deus nos deu, porque tem coisa que é propósito, né? Assim, Deus une propósito. As pessoas que se reuniram, que permanecem até hoje no grupo, elas são unidas por um propósito, que é o propósito de conseguir fazer com que as pessoas atinjam o seu objetivo. Jesus Cristo, Daniela, ele olhava para as pessoas não como elas eram, mas no que elas poderiam se tornar, né? Então, a palavra fala em Gênesis 1:26, eu vou até pegar aqui que eu anotei, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e domine sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre todo o réptil que se mova sobre a terra. Então, façamos. Ele disse que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então, nós devemos, né, é um desafio para nós negarmos a nós mesmos e podermos seguir ao Criador, ao exemplo, a Jesus Cristo. Mas eu sempre tive esse olhar. Eu nunca vejo as pessoas como elas são. Eu vejo no que elas podem se tornar. Então, eu acho que é isso que nós precisamos fazer. É olhar para uma pessoa que deseja ter seu parto normal, que nem ela acredita nela, Verdade. e a gente investir. Eu tenho tido a experiência de encontrar meninas, adultas meninas, que passaram pelo processo e se transformaram em grandes mulheres, né, quando passa a linha da chegada. E Então, é transformador, né? É uma experiência realmente única. Eu não deixo de me emocionar, né? Eu nem sei quantos partos eu já assisti em toda essa minha trajetória, mas assim, é sempre emocionante, né? Aquele encontro de almas, porque é um encontro de almas, né? É o nascimento de uma família e a gente ter a bênção de Deus de participar desses momentos, né? De ajudar essas pessoas a alcançar esses objetivos. Eu costumo sempre dizer a elas, na minha primeira avaliação, que eu pergunto a escolha de parto, pergunto se já escolheu a equipe, pergunto, enfim, várias coisas, mas eu sempre digo a elas que o parto é como correr uma maratona, não é? Então, se nós nos preparamos para correr essa maratona, nós temos mais chances de êxito, né? Então, assim, o parto começa com a equipe, começa com a parte psicológica,
começa com a preparação física. Você vai fazer um concurso, por exemplo. Você não vai fazer um concurso sem estudar, você vai estudar. Então, passa também pela parte do conhecimento, da educação perinatal. Isso tudo faz muita diferença no momento, né, do parto, do nascimento, e para se buscar esse objetivo. Eu adorei essa sua analogia com a maratona. Enquanto você falava, eu Não é pensava. verdade? Não importa como a gente começa, importa como a gente termina. Eu tive pessoas que já chegaram no consultório e eu olhei para aquela pessoa, ela estava preparadíssima para o parto normal. Muitas vezes ela já tinha tido a experiência de um parto normal, ela estava preparada no corpo, na alma e no espírito. Mas o que me chamou mais a atenção não foi essa pessoa que chegou preparada, foi aquela pessoa que chegou tão despreparada que eu costumo dizer que ela não disse a mim boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que ela chegou. Ela falou cesárea. E poder ver essa pessoa Se transformando, no final de né? seu parto normal é como aquele corredor, né, que numa maratona começa desacreditado. Ele não acredita nele e ele começa como o azarão. E quando chega no final, ele ganha, ele chega em primeiro lugar, ele consegue conquistar aquela sonhada linha de chegada. Então, são sobre essas pessoas, sabe, que se transformam na jornada. Isso me enche, é uma coisa que eu não consigo descrever. Não consigo. Mas aí você falou uma coisa muito importante sobre o que essas pessoas se transformam na jornada, não é? Então, ela precisa realmente de alguém que pegue na sua mão, que a faça acreditar que aquele sonho é possível, que entenda quais são as vantagens daquela decisão que ela vai tomar, as desvantagens, né? Às vezes a mulher, ela se submete a uma cesariana, às vezes sem necessidade, por falta de conhecimento mesmo. Aí, quando a gente conhece, quando a gente tem exatamente essa preparação, alguém que segura na sua mão, que faça você acreditar que você é capaz, as coisas se tornam mais fáceis, né? E a sua equipe é fantástica, né? Eu tenho a oportunidade de trabalhar, e aí eu queria dar parabéns também às meninas, a Rosângela, porque elas são incríveis, né? É um time que se formou por uma energia mesmo, que é isso, energia do universo, energia de Deus, é isso, é isso. Eu tenho muito orgulho de participar desses momentos com vocês, viu? De verdade. Eu digo, o parto que me deixa mais feliz é aquele em que eu não preciso atuar, porque o parto ele ocorre. O que o médico deve fazer é estar lá apenas para garantir a segurança. Exato. Mas não é fácil, porque nós, na formação médica, nós fomos treinados para intervir. E quando chega uma gestante, que é um estado fisiológico, a gente precisa se segurar para não intervir. Aí tem a judicialização, aí tem o casal que muitas vezes não está preparado, às vezes a família que não está preparada. Então, isso faz com que o médico também seja vítima do sistema. Quer dizer, ele não tem as condições ideais e ele não está com a mentalidade adequada para permitir ficar, como eu faço, eu sento em cima das minhas mãos. Esse é o parto que eu gosto de fazer. É aquele que as coisas acontecem e que a gente muitas vezes não precisa nem dar um ponto. E isso acontece principalmente quando você tem um preparo, não só físico, como também emocional. Emocional. Né? Isso conta muito, né? A respiração. Eu vim agora de um congresso em São Paulo, cheguei na terça-feira, e existe uma palestra só sobre o papel da respiração durante o trabalho de parto. Né? Evidência científica, gente. Quer dizer, a mulher que respira da forma correta, a mulher que se conecta com o corpo dela, ela tem uma percepção de dor menor. Incrível, então, né? Então, ela consegue, né, numa fase mais avançada de trabalho de parto, ter um pouco de controle. Claro que a dor vai existir, ela é um processo fisiológico do parto, mas ela consegue ter um domínio maior sobre a própria dor pela respiração, não é? Então, se a gente treina isso antes, se a gente, não é, sabe que isso pode acontecer, se a gente entende a fisiologia, a educação perinatal também é muito importante. Entender quais são as fases do trabalho de parto, entender, né, como é que acontece a fisiologia, o que é que para o parto normal acontecer é necessário que aconteça com o corpo, não é apenas a dilatação. A gente tem que mostrar isso para os pacientes. Esse bebê ele precisa descer, né, na pelve, ele precisa estar numa posição correta, esse colo precisa apagar, precisa dilatar. Então, tem toda essa fisiologia. Quando a mulher entende, é até mais fácil dela não desistir, porque ela vai entender que o negócio está adiantado. E que quem esteja com ela também entenda, para ajudá-la, para apoiá-la, para que na hora que ela estiver lá na partolândia, que ela não estiver raciocinando, alguém
pegue na sua mão e diga, olha, você já chegou tão perto, não está na hora de desistir. Porque a gente, na hora da dor, você sabe que é uma coisa do ser humano, né? De querer desistir. E todas que não desistem, depois que o neném fala, graças a Deus que eu não desisti, né? Graças a Deus que eu consegui. A grande maioria delas, né? Que é uma sensação de êxtase, acho que de amor profundo. É lindo. Pré-natal é uma oportunidade, né? Eu digo assim, 2% da população, Deus fala em Gênesis 26:1, que nós nascemos para governar, mas muitas vezes nós não governamos, nós não somos líderes de nós mesmos, né? Quer dizer, eu digo, todo mundo tem uma liderança, nem que seja sobre você. Alguém lidera muitas pessoas em uma empresa, mas você lidera primeiro a você mesmo, depois você lidera a sua família. Então, seja líder no seu pré-natal. Eu vou falar de liderança, da liderança materna e da liderança paterna durante o pré-natal. E o papel do pai é de fundamental importância nisso tudo. Esse papel de liderança, seja líder desse movimento. Porque os 3 pilares eu digo que um é o casal que está grávido, outro são os hospitais, né? A hospitalar, e outro são as equipes. São 3 pilares. Você não consegue, muitas vezes, intervir no hospital para que você possa garantir que lá tenha tudo que você precisa. Apesar de que nós temos lá a visita hospitalar, né? Se você quer ter um parto digno, seja ele normal ou cesárea, você precisa conhecer o ambiente e participar e levar as perguntas. A gente vai colocar já em breve no nosso Instagram, a gente tem trazido no Instagram com informações. O que é necessário de estrutura física e profissional para que se tenha um parto adequado. Então, mas seja o primeiro líder. Leve o pré-natal, que você tem que chegar naquele dia. As pessoas estão muito preparadas para fazer os exames, para comprar o enxoval, mas elas chegam sem o conhecimento adequado. E muitas vezes, quando elas chegam com o conhecimento adequado, quando uma bolsa se rompe, eu já vi casais que estavam super preparados, e aí, quando a bolsa se rompe, parece que esquece. É aí que entra a importância de você ter uma equipe. Então, exato. Uma equipe que lhe traga segurança, porque isso também é muito importante. Né? Mudar essa mentalidade. Todo mundo se prepara para o dia da formatura, todo mundo se prepara para um aniversário, para um chá revelação, mas não se prepara para o parto, que é o dia mais importante da vida. Querem que o pai fotografe, o pai quer vivenciar. O homem não sabe fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Deixa ele viver aquele momento. Então, assim, nós temos fotógrafos de parto porque nós entendemos que aquilo é um registro, que quando o bebê crescer, ele vai se sentir amado. E quem se sente amado tem melhores resultados. Então, a gente trouxe o fotógrafo de parto para isso. Não é apenas um registro daquilo, que vai ficar para a eternidade. Então, tratem o parto de vocês como ele merece ser tratado. Deem importância, estudem, busquem conhecimento. Não é isso, Daniela? E apostem nisso, gente. Apostem em tudo, num pré-natal bem conduzido, em ter a cabeça preparada para entender todo o contexto do parto, porque o parto começa na cabeça, em você ter equilíbrio emocional para viver aquele momento. No corpo também, gente, parto é movimento. Parto requer movimento. A gente está falando aí de biomecânica da pelve. A mulher precisa se movimentar para ajudar esse bebê a descer na pelve, nos estreitos da pelve. Então, se você não tiver um condicionamento físico, você também... Não é que você não vai conseguir, mas tudo isso são fatores que vão somar para que você tenha mais sucesso no final. Não é? Educação perinatal, saber o que está acontecendo. Então, a gente soma vários pilares e as chances de darem certo no final são maiores do que eu sentar no sofá, ficar 40 semanas comendo pipoca, engordando 20 quilos, sem uma equipe que conduza o meu pré-natal direito e no final me frustrar porque eu não consegui um parto normal. Não é? Então, tudo isso a gente precisa levar em conta. Eu vou trazer aqui algum dado que é importante de estatística, porque Pois não. Quando você tem conhecimento, você salva vidas. Isso é muito sério. O Brasil, ele na rede pública, na última pesquisa, fez quase 58% de cesariana. Na rede privada, se fala em números próximos a 90%. Eu estava no treinamento da Unimed, em que o Thelmo Henrique, que é um obstetra, um professor, foi meu professor, uma pessoa que incentiva muito o parto normal, estuda muito. Tem estudos que mostram que a mortalidade materna aumenta em 3 vezes na cesariana. E tem estudos americanos que falam que chegam a 7 vezes. Então, assim, nós temos uma mortalidade materna no país muito alta, quer dizer, são 57 mulheres, e no Covid bateu 100 mulheres, que morrem a cada 100 mil nascimentos. Então, é muito importante estar atento. Qual é a principal causa de morte? Hemorragia. Essa semana teve
uma pessoa que perdeu o útero por conta de uma hemorragia. Então, quando você tem esse conhecimento, você consegue identificar o acompanhante. Eu tenho de treinar os acompanhantes para identificar uma hemorragia no Claro. pós-parto, para poder atuar na equipe. Então, é sobre vida que a gente está falando aqui, não é sobre isso. Então, quando você entende que você precisa ter esse conhecimento, que você precisa buscar, que você pode participar, isso muda. Então, você entende o porquê que você está falando. Nós estamos falando de parto normal simplesmente por falar. Nós estamos falando que diminui em 5 vezes, em média, a chance de você ter um desfecho negativo. Então, é sobre isso, né? Não é sobre romantização, não, viu, minha gente? Porque se romantiza muito parto normal. É sobre segurança mesmo, segurança materna e segurança do bebê. Quer dizer, a fisiologia mostra que o bebê, na hora que passa pelo canal de parto, os fluidos que estão no pulmão do bebê, eles vão ser expelidos, porque ele vai ser apertado, né? Então, assim, a gente tem várias evidências científicas. Você está falando aí, eu vim de um congresso agora fresquinho, foi só sobre obstetrícia em São Paulo, que mostra exatamente isso, inclusive nos partos normais pós-cesariana, tá? Eu assisti uma palestra que mostram, através de evidências científicas, que é possível sim, e que há uma incidência boa em a mulher conseguir parto normal pós-cesariana. Nós E é tivemos sobre isso. duas, Ambiente seguro, né? Ambiente seguro, ambiente hospitalar, para a gente conduzir tudo isso. nós Ir no tivemos momento certo para a maternidade, tudo isso conta, né? A gente sabe que os hormônios atuam, então se a mulher vai num momento mais de 5, 6 centímetros de dilatação, ela já vai com as coisas engrenadas, né? No hospital ela vai se sentir mais insegura, ela vai, pode ser que aquele trabalho de parto, se for muito no início, ela se sinta muito cansada, não se sinta tão acolhida. Então são estratégias, mas estratégias com segurança. nós tivemos 2 partos normais após 2 cesarianas nesse ano de 2023. Quer dizer, é uma coisa que é difícil você encontrar quem concorde. Um deles foi planejado, o outro aconteceu, né? Mas, assim, mostrando que é capaz. Os estudos hoje mostram que você pode fazer, desde que seja com toda a segurança, estudando direito, mas mostra que essa pessoa que teve 2 cesarianas, ela não teve o direito de escolha. Quer dizer, foi negado para ela o direito de escolha. Isso é que é o mais triste. E é isso que é muito sério, que eu converso muito com as pacientes. Cuidado com o primeiro, não é? Porque a partir de uma decisão errada do primeiro parto, de repente isso pode repercutir no segundo, não é? No tempo entre uma gestação e outra, que é preciso se respeitar, não é? Um limite mínimo entre uma cesárea e outra. Você pode falar para a gente dos benefícios que você lembre para a mulher do parto normal? Quais são os benefícios que ela tem em relação à cesariana? Diminui o risco de infecção, né, hospitalar, que a gente vê aí ferida operatória voltando. A mulher, ela vai ter um puerpério, uma recuperação muito mais rápida. A mulher, depois de 6 horas de um parto normal, ela está apta a fazer exercício, né? Ela vai ter vai ter condições de dar um maior cuidado ao seu bebê, não é? Amamentando, tirando os riscos de uma anestesia, né? Tem mulheres que tomam anestesia, tem efeitos colaterais dessa anestesia, tremores, vômito, quer dizer, são vários os benefícios. Você tem que a cascata de liberação de, primeiro, para amamentação, né? Para amamentação. Menos sangue, né? Metade da quantidade de sangue, diminui o risco de hemorragia. Você tem que você vai ter produção de láctea muito melhor, né? O corpo ele dá sinais à mulher, né, de que o bebê está pronto para nascer. Então, toda aquela produção de ocitocina que vai se ligar aí na produção de prolactina, né? O corpo começa a dizer, olha, você vai nascer e eu vou ter que ter leite para lhe amamentar. É tudo então, muito perfeito, a natureza é perfeita. Quando você faz uma cesárea agendada, você muitas vezes não tem leite, né, no pós-operatório, né, quando o bebê nasce, porque não entrou em trabalho de parto. Então, aquelas que forem desejosas de uma cesariana, façam em trabalho de parto, porque o seu bebê ele precisa do leite, que é um alimento físico. A tentação é sempre essa, não é? Geralmente, cesariana agendada se faz uma gestação a partir das 39 semanas. Mas eu já vi inúmeras cesarianas agendadas a partir das 39 semanas que o bebê nasce cansado. Por quê? Porque ele não estava pronto ainda. E já vi partos normais acontecerem com bebês de 37 semanas e 4 dias, os bebês nascem bem, respirando, sem precisar de nenhum suporte de UCI, de UTI. Quer dizer, porque aquele bebê estava pronto, aquele pulmão estava maduro, o corpo sabe, o corpo da mulher dá sinais, né?
de que está pronto para o bebê nascer. Isso é muito importante, gente. É muito importante que vocês saibam disso. Uma coisa importante que a gente vê, infelizmente, vésperas de feriados, quantas cesarianas são agendadas e quantos bebês vão para as UTIs por conta de... Então, fiquem atentas a isso. Você precisa dizer... Eu digo assim, tem mulher que já vem para a maternidade com a bolsa pronta. E aí eu digo assim a ela, o que você mais quer é que seu bebê nasça hoje, né? Ela disse, doutor, como é que você adivinhou? Eu disse, não precisa, estou vendo. Agora, se eu provar a você que isso não é o que você mais quer, doutor, você não consegue me provar, não. Isso tenho certeza. Eu digo, não. Você quer, o que você mais quer é que seu bebê chegue bem. E hoje não é o dia melhor para ele chegar, porque você não está em trabalho de parto. E aquilo ela fica confortada e ela volta para casa mesmo com a bolsa toda pronta. Então, eu acho que a comunicação é muito importante. Explicar os benefícios, né? A comunicação e a mulher também entender que esse momento é um momento de muita ansiedade, né? De espera desse encontro, de conhecer o seu bebê, de ver o rostinho do seu bebê. O final da gestação já é uma coisa que é muito cansativa para a mulher, de verdade. O peso, né? Às vezes as lombalgias, as dores na coluna, os edemas. Mas elas têm que entender que isso a gente tem que viver cada fase, não é? Com muita paciência e tentar aproveitar o que cada fase nos oferece. Porque depois que a gente vê o neném nascer, a gente olha e a gente vai dizer assim, eu estou com saudade da barriga. Não é? Aconteceu comigo. Eu me peguei acariciando a minha barriga e eu lembrei que o bebê estava ali do meu lado, né? Que a minha filha estava ali do meu lado. Frustrante, né? Quando você tem que pegar e dizer, olha, infelizmente, mamãe, seu bebê vai para a UTI, né? Que você esperou 9 meses, você quer estar com ele. E muitas vezes eu já vi isso acontecer porque não se aguardou o momento adequado, né? Não é verdade? Eu também já vi muito, já vi muito. Eu costumo sempre trazer, depois que a Bíblia Sagrada é o livro mais vendido e o menos lido, mas ela nos ensina muito. Então, tudo que a gente está falando aqui, nós temos um versículo bíblico, João 8,32, que diz assim, e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que a gente está falando aqui é sobre isso. Você conhecendo a verdade, você faz as melhores escolhas. Estou lendo aqui uma pergunta, doutor, que aí é o senhor quem vai responder. Se hipertensa pode ter um parto normal? Existe esse estigma que a gestação de alto risco é igual a cesariana, que não é verdade, né? Uma paciente pode estar com uma pré-eclâmpsia, e a pré-eclâmpsia é uma pré-eclâmpsia equilibrada, e ela pode ter seu parto normal. Ela pode ter diabetes, e o diabetes está controlado, ter certeza de que aquele bebê está bem, e você tem um parto normal. Inclusive, quando se diz assim, a paciente me diz, eu tenho pressão alta, por isso eu tive cesárea. Você pode, por exemplo, uma hipertensão gestacional, aquela que desenvolve a hipertensão na gravidez, depois da 20ª semana, ela precisa interromper a gravidez dela com 37 semanas. Só que ela pode fazer isso por indução, né? Eu estou aqui, daqui vou sair para fazer o acompanhamento de uma paciente da gente que está internada, precisando, e vai fazer uma indução. Ela rompeu a bolsa, está com 40 semanas, não teve a contração, e nós estamos induzindo. Quer dizer, e da mesma forma que ela rompeu a bolsa, você pode fazer uma indução, que é um método seguro. Ele não é muito usado, mas os estudos mostram que o risco de uma indução é menor do que uma cesariana da anestesia. Então, você pode fazer. Hipertensão diabética não tem nenhum... É um mito que você tem que ter uma... vários tipos de indução, né? A gente pode usar medicamento, que é o misoprostol, pode usar a ocitocina, pode usar a sonda. Quer dizer, tem outras coisas que a gente pode buscar antes de querer recorrer a uma cesárea, né? Descolamento de membrana. Temos várias formas. E para isso você precisa ter conhecimento, né? Para isso você precisa cuidar da sua saúde. Você precisa, durante a gestação, ser bem assistida. Você precisa, durante a gestação, praticar atividade física, porque vai ter um controle maior do seu peso, controla melhor a diabetes gestacional. A pré-eclâmpsia não, porque ela é uma doença autoimune, né? Mas a gente também tem índices que mostram que a mulher se ativa, a mulher diminui os riscos para a diabetes e para as complicações, né? No pós-parto ou durante o parto. Daniela, eu não sei se você acompanhou, eu, durante todo esse período, né, que a gente já vem trabalhando, eu já fiz mais de 10 mil partos e atendi mais de 50 mil casais. Então, quando eu chegava em casa nas minhas noites, né, que a gente que está sempre estudando sobre isso, eu fui construindo nesses últimos 5 anos um material, eu ia fazendo anotações das perguntas que as pessoas traziam,
E eu quis preparar um material para que as pessoas pudessem ter conhecimento, esse conhecimento que a gente está falando aqui. E eu construí um e-book que a gente fala desde a consulta pré-concepcional e a gente fala, inclusive, sobre o pós-parto. A gente fala todo o passo a passo, do quando marcar a primeira consulta, quais os exames que ela precisa fazer, quando fazer os ultrassons, a importância de como controlar as emoções. A gente fala do pré-natal do homem, a gente fala da vacinação, nós falamos da atividade física, falamos da atividade sexual, falamos da equipe multidisciplinar, da fisioterapeuta, da psicóloga, por que você tem que fazer, explicando passo a passo. Então, uma pessoa que tiver acesso a esse material que foi elaborado de forma muito cuidadosa, né? E aí a gente transformou, pedido quando eu mostrei esse material para as pessoas que trabalham comigo na equipe, eles falaram, as pessoas precisam desse material. Então, formou no e-book, tá? E nós íamos disponibilizar esse e-book de forma gratuita, mas eu aprendi que se você não pagar o preço, você não investe no seu conhecimento. Tudo aquilo que está fácil, você não investe no seu conhecimento. Então, a gente disponibilizou esse material, que é um material fantástico, por investimento simbólico, menor do que um valor de uma... E hoje, esse material vai estar com 30% de desconto para aqueles que comprarem até as R$ 23,59. Então, você que está gestante, você que pretende, você que conhece alguém que quer ter filhos, você pode presentear alguém, inclusive com esse material, porque você pode estar salvando uma vida. Porque a gente fala lá de hemorragia, a gente fala lá de uma bolsa rota, dos sinais de sofrimento fetal, de como se preparar para um parto normal. Então, fiquem atentos, no final a gente vai estar liberando esse bônus para as pessoas comprarem. Não podia deixar de dizer. No início eu ficava constrangido de falar sobre isso, mas depois a gente precisa divulgar a informação. É o que a gente está fazendo aqui numa sexta-feira à noite. O meu acompanhamento, doutor, eu também tenho uma sessão que eu chamo de sessão de parto, em que eu fico com um casal ou com quem que for acompanhar o parto e eu explico tudo, as fases, a fisiologia, o que é que acontece quando a bolsa rompe, o que é que deve fazer, qual é o momento certo para a maternidade, né? E eu sinto que isso faz a diferença. Como esse pai pode participar, como essa pessoa que vai acompanhar o parto pode participar, quais são os métodos não farmacológicos de alívio de dor e como é que ele pode ajudar nesse momento. Falo da parte dos hormônios, isso faz uma diferença incrível. Tem um bom retorno com essas minhas sessões, que eu chamo de sessão de parto, que nada mais é do que educação perinatal. E aí a minha equipe acabou falando comigo agora que esse e-book serve inclusive para os profissionais da saúde que estão no interior, às vezes a enfermeira... Como diretriz, né? Como diretriz para enfermeiras obstétricas. A enfermeira, o técnico de enfermagem, ele pode ter acesso a esse material, estudar e beneficiar. Então adquiram esse material, presenteiem as pessoas com esse material que a gente quer que chegue. Tá mudo, né? Não, apareceu para mim, tá tudo certo. Então, é isso, que assim, as pessoas precisam de conhecimento, tá? Então, para a gente poder, que a gente já está se aproximando, daqui a pouco vai dar 1 hora, para a gente aproveitar o tempo. Daniela, o ser humano é corpo, alma e espírito. Então, a parte espiritual do preparo é quando você acessa, né, quando você entende as promessas. E aí eu costumo dizer sempre, né, a questão do versículo bíblico, que ele fala o seguinte, porque as pessoas dizem assim, doutor, eu tenho medo. E uma das coisas que a gente falou, para vencer esse medo, né, a terapia é importante. Muito importante, muito importante. Mas Timóteo, 2 Timóteo 1,7 diz o seguinte, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Quer dizer, eu fiquei muito marcado quando uma pessoa que ouve uma live, que ouve um stories e chegou para mim, doutor, eu não consegui estar com a equipe extraordinária porque eu não tive como investir. Mas eu vi uma fala que falou que o parto é um ato de fé, em que eu posso ter acesso a isso. Eu consegui ter o parto normal. Muito obrigado. Isso enche meu coração de alegria. O caminho é esse mesmo, né? Eu acho que o caminho é esse, acreditar e dar o seu melhor e se preparar da melhor forma que você tem à mão, né? Aí fala e a gente da questão da espiritualidade, como é que você prepara seu espírito? Como ter saúde espiritual para um parto? Acreditando nas promessas. Hebreus 11:1, ele fala assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos
e das coisas que não vemos. Então eu digo, você espera o bebê, você ainda não viu, até viu no ultrassom. Mas você, quando acredita que vai dar certo, você está tendo fé. E as pessoas dizem, eu sou uma pessoa de muita fé. Então vamos colocar essa fé em prática, né? Claro, fazendo tudo da forma que a gente deve fazer, né? Claro, claro, e o caminho é esse, é se preparar, não é ler, é estudar, é praticar a sua fé, seja qual for a sua religião, é cuidar da cabeça, é cuidar do corpo, é fazer tudo da melhor forma. Você poderia dar dicas, né? Assim, as pessoas me perguntam muito, quando encaminhar uma gestante para fisioterapia, Daniela? Qual é o melhor momento? Vamos lá, doutor Alexandre. Todos os guidelines e todos os novos estudos mostram que a mulher que faz exercício físico, ela tem uma melhor qualidade de vida, uma melhor gestação, uma menor chance de ter um parto prematuro. Quando eu começo a iniciar as atividades físicas, não tem nada que contraindique no início da gestação, se a mulher já for ativa, por exemplo. Mas só que o primeiro trimestre, por conta da progesterona, os enjoos, às vezes a mulher fica um pouco indisposta. Os abortos, né, que são espontâneos, acontecem também no primeiro trimestre. Eu gosto de iniciar a partir das 12 semanas, não é? Por conta da assiduidade da paciente, porque ela já vai, em alguns casos, já vai não estar enjoando tanto, já vai estar mais ativa. E aquela parte do início, né, do primeiro trimestre, que é a mais perigosa para os abortos espontâneos, para não ter qualquer ligação com a atividade física, que não tem, mas só para não haver qualquer correlação, porque a gente sabe que existe um índice alto de abortos espontâneos no primeiro trimestre, ligados à má formação, né? Que isso mostra em todos os estudos. Então, eu inicio a partir das 12 semanas. Tá? Hoje em dia, o Pilates não é a atividade principal. Hoje em dia, se mostra que a mulher ela precisa ter condicionamento cardiorrespiratório, ela precisa ter uma manutenção de força muscular. Tá aí aquele vídeo lindo de Mari já para parir, correndo na praia. E isso faz diferença, né? A mulher ela precisa estar ativa, a mulher ela precisa estar funcional. A mulher hoje em dia é uma mulher que trabalha fora, né? Que precisa estar o tempo todo ativa, sem dor. Então, tudo isso colabora para a vida da mulher e para um pós-parto, né? Para um pós-parto também de uma recuperação mais rápida. É verdade que a mulher que tem um parto normal, ela fica com incontinência urinária, que ela fica mais folgada, é verdade isso? Gente, presta atenção. A incontinência urinária ou qualquer disfunção de assoalho pélvico não está ligado ao parto. Está ligado à gestação, ao peso do bebê sobre os órgãos pélvicos. Então, eu tenho vários pacientes que tiveram um parto cesariana e que têm problemas de incontinência urinária, por exemplo, que não tem nada a ver com parto, que tem dor para ter relação sexual pós-parto. Então, a gente precisa cuidar dessa pelve independente da escolha de via de parto. Porque o fator de risco não está no parto, está justamente na gestação. Então, a gente precisa cuidar do nosso assoalho pélvico com muito mais carinho, não é? Nessa fase. Por conta do peso mesmo. E eu quero que essa live vai chegar para pessoas que podem não conseguir estar em lugares que ela não tem acesso a um fisioterapeuta ou que ela não possa investir num fisioterapeuta. Existem dicas para alguém que está em casa, por exemplo, Gente, o que ela poderia fazer? Caminhar. Existe exercício mais completo para uma gestante que é caminhada? Você está fazendo manutenção de força muscular, você está fazendo condicionamento cardiorrespiratório, né? Se alongar, alongamento simples. Na internet você pode ver alguns alongamentos que vão melhorar a dor na coluna, por exemplo. Sentar da forma correta, levantar da forma correta, deitar da forma correta. São orientações básicas que eu dou na primeira consulta, mas que você pode ter acesso também na internet. Né? Prevenir diástase, se eu levanto fazendo a flexão de tronco, eu vou abrir os meus ectos abdominais que estão ali abrindo para que esse bebê cresça no útero materno. Então, existem formas corretas de levantar. Isso você já previne uma diástase pós-parto, por exemplo. Então, nós estávamos... acho que foi bem esclarecedor. Todo mundo tem acesso a essa atividade de caminhada, fazer um agachamento. Muito bom. Né? 120 minutos de atividade física na semana a grávida precisa fazer. Então, pega esses 120 minutos e divida. Eu posso caminhar 30 minutos? Agora, gente, é caminhar. Caminhar e aí manter uma frequência nessa caminhada. Não é caminhar falando no telefone, tirando selfie. Não, é
se preparar para aquele momento você praticar realmente atividade física. Seja na rua, seja numa esteira. De preferência com calçado adequado, né? Porque você Exato. perde um pouco do equilíbrio com a gravidez, né? Evitar, né, lugar que tenha buraco, rua, ou evitar, por exemplo, bicicleta. Se for uma bicicleta estacionária, tudo bem, mas uma bicicleta para você pedalar na orla, eu já não indico, porque corre o risco de uma queda, né, de um carro, de um buraco. Então, a gente tem que, na gestação, minimizar riscos. A Nay Andrade perguntou aí, está com 5 meses, se pode se agachar. Pode se agachar. Gente, olha, a cócoras é um exercício excelente para quem quer parto normal. No meu treinamento lá na clínica, eu uso muito posturas de parto. E uma delas é a cócora, porque eu libero esse cóccix. Eu vou alongando os ligamentos pélvicos com a postura de cócoras. Como é que índio pare? De cócoras. A Mari acabou de dizer aí, eu não sei se você viu, que o acompanhamento que ela teve com você, minha esposa, né, quando o Theo chegou, foi de fundamental importância para que ela pudesse conseguir ir para a qualidade de vida, para jogar bola nos 38 semanas, né? Que tem um vídeo que ela quiser foi ver. Incrível. E... Mas antes estava onde? Onde é que estava a preparação da Mari? Na cabeça. Na cabeça. A Mari correu atrás do parto sonhado dela, mas ela, principalmente do ponto de vista emocional, estava preparada para isso. E aí ela priorizou, porque, gente, a gente prioriza o book, a gente prioriza um enxoval, a gente prioriza aquele quarto dos sonhos que no final, às vezes, o bebê nem usa, porque vai dormir no quarto com a mãe no bercinho de tela, não é isso? Isso. E às vezes a gente não prioriza investir em uma equipe qualificada, investir em saúde, em exercício, não é? Em fisioterapia pélvica. Então, comecem a repensar as prioridades de vocês. Né? Porque isso faz diferença. A Dani está com a gente desde o início, ela acreditou na gestação extraordinária, na proposta. Então, quem quiser precisar e entender que precisa de um fisioterapeuta, vocês podem entrar em contato conosco, né, através do direct, né? Pode entrar em contato direto com a Dani, mas quem quiser entrar em contato com a gestação extraordinária vai ter acesso a vantagens na clínica da Dani, que fica lá no Harmony, tá? Sim. Os pacientes da gestação têm um desconto comigo, sim. Então, é nosso parceiro. Essa semana a gente falou com o nosso fotógrafo de parto, que quem quiser fotografia de parto pode entrar em contato direto com a gestação extraordinária, independente de fazer o parto conosco ou não, pode ter acesso à possibilidade, porque nós queremos mudar, queremos que as pessoas saiam, que passem por uma experiência, nós desejamos provocar uma experiência positiva. É sobre isso, né? Quando o Theo chegou, né, quem não teve a oportunidade de ver o relato de parto meu e da Mariana, né? A Mariana, ela também tem um relato de parto no Instagram dela. Eu digo que, Dani, para quem crê, seria humanamente impossível nós conseguirmos aquele número de 7 partos normais seguidos quando a gente falou. É a crença, é Deus presente no momento. No dia do trabalho de parto, você teve presente o tempo todo. Eu não conseguiria ser médico e ser pai naquele dia. Foi uma capacitação do alto, não tinha como ser diferente. E todas vocês, quando vocês chegaram, as minhas energias e as delas já estavam muito, muito desgastadas. Foram 8 horas durante a noite de trabalho de parto. Quando eu estava massageando as costas dela, mas a fisioterapeuta, você, quando chegou, que massageou, eu até me senti constrangido, né? Quer dizer, a minha massagem não serviu de nada. Mas serviu sim, e talvez tenha sido até mais importante que a minha, né? Aquele acolhimento de segurar na mão, de dizer, eu estou com você aqui nesse momento. Mas a técnica correta é muito importante. Claro, a técnica... claro, faz diferença, sim. É um sonho, sabe? Eu estava vendo, é um sonho que a gente está realizando, sabe? A gente mudar esse jeito. Mas eu tenho assim, uma ótima perspectiva de tudo, sabe? Eu acho que hoje em dia as mulheres elas estão buscando, e isso vem mudando, não é? Vem mudando. Se a mulher ela busca conhecimento, se ela busca pelo menos se informar, procurar ver, os profissionais eles precisam no mercado se adequar a essa nova postura das mulheres. Não é? De permitir que elas tenham essa opção de escolha. E eu acho que isso vem aumentando muito, viu? Aumentando muito. Eu vim agora de um plantão de 24 horas numa maternidade pública.
Foram 6 partos normais que eu assisti. É muito bom Né? ouvir isso, né? É 6 fantástico. partos normais. Então, e eu tô falando assim, eu tenho eu anoto os meus indicadores lá do consultório. Quando eu comecei, há um tempo atrás, por exemplo, naquele mês de 10 pacientes que pariam, 8 eram partos cesarianas. Hoje em dia, eu já tenho quase meio a meio. Que interessante, né? Aí, o Então, que eu venho anotando isso, porque eu quero um dia publicar um trabalho sobre a isso, gente, né? E, e área, as pessoas não pode terminar. a diferença é essa semente que nós estamos plantando. Você não tenha dúvida. E a experiência que essas mulheres passam para as outras mulheres é que também fazem a diferença. Sabe? Quando você vê um relato de parto do Amari, quando você vê um relato de parto da Letícia, que estava falando aqui, me agachei durante todo o trabalho de parto, se não tivesse treinado, não teria conseguido. E isso passa para outra mulher, né? Da experiência extraordinária, porque é extraordinário. Esse nome é muito bacana. É A uma Letícia, experiência extraordinária. foi Lembra muito daquele engraçada. parto? Lembra daquele parto? Ela disse assim, teve uma hora que ela disse assim, eu quero tocar. Quando ela já estava no período expulsivo, ela disse, eu quero tocar fogo em vocês. Cara, foi muito engraçado. E depois que o bebê nasceu, ela já tinha tido uma cesariana anterior, né? Anterior. E aí, quando a bebê chegou, ela disse, eu não quero tocar mais fogo em ninguém, não. Eu quero beijar vocês e abraçar. Muito obrigado por ter acreditado. Muito obrigado por tudo que a gente Mas viveu, você né? viu que usou estratégias, né? Do cansaço emocional dela, de levá-la para um centro cirúrgico, de tentar a analgesia, porque nós temos outros recursos, né? Naquele dia a gente usou sabiamente a analgesia, que deu certo. E ela voltou para o centro dela, ela entendeu o processo e ela voltou a cooperar. E é isso. E agora ela fala para mim, Dani, que bom, né? Que experiência maravilhosa. É isso. E isso planta em outras mulheres essa vontade, né? Outra paciente que tinha tido uma cesárea anterior também, a Daniela, e ela teve um parto, ela chegou tão alegre, né, de ter tido um parto normal, assim, respeitoso. É muito, muito, muito gostoso ter essa oportunidade, né? E é E tá com... isso, respeitoso, se sentir acolhida, se sentir respeitada e sempre, sempre, sempre nunca esquecer da segurança da mãe e do bebê, né? Que isso a gente tem que priorizar assim, e nunca esquecer quando você de falou, ter você quando você falou, conduzindo tudo isso. você falou da questão do que você tinha 80% de parto cesariana e que hoje está se aproximando dos 50%, foi exatamente isso que a gente viveu. Quando a gente criou a gestação extraordinária, nós colocamos todos os profissionais num grupo do WhatsApp e depois nós colocamos, aí a gente colocou as pacientes e pediu para ela fazer os relatos. Eu ia colocar cesariana de um lado e parto normal do outro, porque eu estava com medo das pessoas da cesariana desencorajarem as do parto normal. Normal. Porque as pessoas que nos procuravam, e eu entendo muito bem isso, elas queriam fugir da violência obstétrica. Então, elas pagavam a equipe para fugir da violência obstétrica. Mas aí eu tive a felicidade de seguir a dica de uma pessoa que trabalha com a gente, e ela disse, nós vamos colocar todo mundo no mesmo grupo, e foi colocar todo mundo no mesmo grupo, e as experiências dos partos normais foram tão marcantes que as pessoas começaram a desejar aquilo. E hoje nós temos o inverso. 70% das pacientes que nos procuram, elas nos procuram querendo um parto normal. Mas e o mais aquilo de pesquisar a referência, de pesquisar qual era o profissional que você quer nesse momento com você. E é isso que eu falo muito para elas, quando às vezes elas chegam, a Amanda mesmo que eu mandei para você, estava perdida. Lembra a Amanda Souza? Pronto, a Amanda estava perdida. Eu falei, Amanda, você quer um parto normal? Dani, é o meu sonho. Então vamos lá, vamos começar agora a procurar uma equipe que você se sinta acolhida para fazer o parto, para ter seu parto normal. E ela conseguiu, fez toda a preparação comigo. Aí. Nós chegamos a Amanda com mais de 30 semanas, mas deu certo, claro, ela quis, o companheiro quis. Então, só para o objetivo da nossa live é como perder o medo do parto normal, eu vou trazer. Então, só para a gente concluir, a gente já passando de 1 hora, a preparação do espiritual, a gente deixou bem claro, a preparação do físico, a atividade física, a nutrição adequada, a fisioterapia e as emoções. Eu digo assim, emocionar-se é uma qualidade do ser humano. É normal que você tenha medo. Tudo aquilo que você não vivenciou, mas vai com medo mesmo. O medo, quer dizer, você tem o medo do desconhecido. Agora, essa é a emoção. Como é que você vai significar isso? O sentimento. O sentimento é você tomar posse, estar com as pessoas certas. É importante também que o seu companheiro
o seu companheiro esteja com você também preparado, todo mundo falando a mesma linguagem. Exato. Porque se você tem a equipe certa, o companheiro certo, você está com o conhecimento certo, você aumenta muito as suas chances. A gente é capaz de dizer hoje quando é que a gente perde um parto normal. É num detalhe, às vezes... No detalhe. Um detalhe. No detalhe, às vezes na paciência de não esperar o momento de entrar em trabalho de parto, às vezes em ouvir as pessoas, olha, vai passar do tempo, seu neném vai morrer, eu conheci uma pessoa... É isso, aí entra naquela loucura de perder a confiança. É no detalhe que a gente perde. Teve mês que a gente conseguiu 80% de parto normal, você acredita? Quer dizer... Acredito. Acredito, porque as pacientes, elas vêm para mim também, né? Muitas dessas pacientes fazem essa preparação comigo e eu vejo de quantas pacientes que são suas conseguem partos normais, né? Eu vejo. Algumas eu não tenho o prazer de acompanhar o parto, mas eu tenho esse retorno, esse feedback no pós-parto, né? De que conseguiu, de que deu tudo certo. É isso. E vamos plantar essa semente juntos, viu? Porque, como você disse, a gente vive um propósito de acolher essas mulheres, de que mudar essa realidade, que eu tenho esperança e vislumbro que já está mudando. Nós estamos aqui para isso, né? Então, a preparação do espiritual e do corpo, e a gente fica muito feliz de vocês estarem aqui, né? Hoje eu também estou atendendo, eu atendo pacientes de convênio, eu atendo pacientes também da Unimed, que eu não atendia, mas hoje eu estou atendendo também pacientes da Unimed, e assim, porque a gente entende que quanto mais pessoas forem atingidas por uma medicina e a oportunidade do conhecimento, de ter acesso, a gente consegue dar exemplo e mudar, né? E fazer a nossa parte. Exato. Vamos fazer a nossa parte e bem feita, né? Plantando sementes do bem e cultivando nas mulheres essa vontade de conhecer esse outro lado. Não é isso? Então é isso. Gente, só lembrando a vocês que até as 23h59 vocês conseguem os 30% de desconto para adquirir. Presenteiem, estudem e dê o retorno para a gente. Postem lá. Daniela, vá lá. Muito obrigada pelo convite, viu, doutor Alexandre? Familiar. Um abraço. Muito obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição. Muito obrigado pela sua entrega. Obrigada a você. Boa noite.